fica. Né? Olha, prazer, Guiné Equatorial, África, tá bom? África Ocidental. E foi exatamente o que ele disse. Tem a parte continental, mas tem várias ilhas, né? Então, aqui é Guiné, aqui é Guiné. Aqui, nossa, que longe! Aqui também é Guiné Equatorial, aqui. Então, o Bienvenido está dizendo que ele é da parte continental. E aí minha Sim. pergunta é, essa sociedade onde é que fica? Sim, eu moro na região insular, chama-se na capital Malabo, A mas capital é Malabo, sim. eu Uhum. nasci na região continental, numa cidade do centro chamada Evinayon. Você pode Ah, procurar. ok. E é um Eu nome nasci. meio francês, ou não? Estou enganada. A pronúncia Não, parece francês. não, são nomes tradicionais, não tem tradução em português nem em francês, são nomes Não, tradicionais. entendo. É que a pronúncia, quando você disse, parecia uma palavra em francês, sabe? Interessante que é mesmo uma mistura. Eu estou vendo que tem nomes, tipo em espanhol, Ciudad de La Paz, mas tem outros nomes que já não é espanhol. E a capital Malabo. Então, vamos colocar Malabo aqui para vocês verem. Tá aqui Malabo, que é, como ele disse, na parte da ilha, parte insular. Que longe essa capital, nossa! Sim, Muito bem. E vamos ver aqui a cidade que você falou. Fala de novo a pronúncia? Vinayon. Vinayon. Ok. É, E aí, né, volto para minha pergunta, então. Olha, é bem no centro da Guiné Equatorial mesmo, tá lá no sim. meio. Como é o seu dia a dia nessa cidade? Dentro da sua família, que língua você fala? No supermercado, que língua você fala? No restaurante, que língua você fala? Como é? Bom, eu falo fang, todo mundo em Vinayon fala fang também. Aí, bom, já que é uma cidade mesmo do interior do país, aí não tem muitos movimentos, tipo assim, supermercados, coisas assim. É a cidade que está composta de várias aldeias. Então, se eu moro em Vinayon, eu moraria numa aldeia. A cidade ficaria 10, 15 quilômetros. Então, você tem que ir na cidade principal, né, onde ficam os supermercados, coisas assim, né, da sobreviver basicamente. Aí você tem que caminhar, talvez 2 horas, 3 horas para comprar essas coisas. Mas as pessoas não fazem assim. Então, para sobreviver, os meus avós, eles têm que fazer agricultura, né? Aí, tipo, na Uhum, aldeia, né? Para sobreviver, porque aí fica muito difícil ir nos supermercados pela distância. Então, é a cultura da Guiné, todo mundo vive assim. Então, se tem alguém na aldeia, né, que tem dinheiro, pode fazer uma pequena loja aí, né, para as pessoas comprarem aí, mas as coisas estarão mais caras, né? Porque uhum. aí ele está fazendo uma aldeia, né? E para você não ir todos os dias no supermercado, que fica longe mesmo, então você vai ter que lidar com essa situação e comprar carro. É a situação da Guiné, todos os povos, as aldeias, assim a gente mora quase na cidade no interior, mas aí tem outra cidade que se chama Bata, que é quase a segunda capital da Guiné Equatorial, e Malabo, que Uhum. são as maiores cidades da Guiné Equatorial, Acho que já é a tem, mais populosa, inclusive, né? já tem mais uma grande desenvolvimento, né? Já é como morar em São Paulo, como morar Uhum. em Belo Horizonte, aí não tem mais problema. Por isso, as pessoas saem dessas pequenas cidades do interior para Bata, para Malabo, né? Para procurar uma vida melhor. Uhum. Mas e a comunicação? É tudo em que língua que vocês se comunicam nessas pequenas cidades, aldeias? Bom, na comunicação nas pequenas cidades, aldeias, depende da aldeia, né?
Mas claro. aí em Guiné falam fã e a comunicação é em fã, porque aí tem a maioria da população é velha e eles não vão falar espanhol, português pior, francês mais ou menos, mas aí só fã, todo fã. Entendi. Mesmo eu que estou aí, tenho que falar fã com eles. Entendo. E se eu for lá para Malabo, sei lá, passear, vou para um restaurante, o cardápio vai estar em que língua? O cardápio vai estar em espanhol, mas também pode estar em inglês e em francês, porque sabem que há turistas que talvez não entendam espanhol, aí, mas inglês e francês são mais gerais, né? E línguas gerais. Então, em português, muito difícil. Como falei, ainda está sendo desenvolvido pouco a pouco, mas eu espero que em breve se torne popular. Com certeza. Ah, que interessante. Tá. Pelas minhas pesquisas, o português foi oficializado lá na Guiné em julho de 2010 e virou a Exatamente. terceira língua oficial da Guiné. Então, espanhol, francês, português, oficial, né? E aí, finalmente, em 2014, a Guiné Equatorial, ela fez parte, começou a fazer parte da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e desde 2014 é o 9º país dessa comunidade, né? Já vi também algumas partes mais políticas e críticas sobre a entrada da Guiné Equatorial à CPLP, de pessoas falando que foi uma decisão mais política do que necessariamente linguística, mas a gente não precisa entrar nessa parte aqui. O que eu gostaria de saber, que é a minha curiosidade, é desde quando você estuda português e por que, afinal, você decidiu estudar português? E, enquanto isso, eu vou mostrando imagens da Guiné Equatorial para o pessoal. Bom, eu estudo português desde 2018. 2018. Na verdade, eu fui estudar português porque eu não tinha muita vontade mesmo de estudar, quero estudar português, não. Eu fui estudar porque a Embaixada do Brasil fiz uma notícia na televisão, né, publicando que aí tem curso de português gratuito para toda pessoa que quiser estudar, é de graça, aí não tem que pagar nada. Então eu disse, se é de graça, então é importante, né? Já que a Guiné também já faz parte da CPLP, eu acho que vai ser muito importante. Então, por isso é que eu fui estudar português. Mas também a gente já tinha aí o Instituto Camões, mas eu preferi estudar português brasileiro. Legal. Fiquei orgulhosa com essa última informação. Legal. Vou dar alguns dados técnicos, então. O Bem-vindo já falou bastante coisa, mas a área do país é de mais ou menos 28 mil quilômetros quadrados e a população é bem grande, eu achei, 1.200.000, talvez mais, né? Esse dado provavelmente já é mais está disso, já é mais desatualizado. disso. Com certeza é mais, bastante gente. Capital é Malabo e a moeda é o franco CFA, que é a mesma moeda da Guiné-Bissau, né? Franco CFA, é a moeda dos países que ficam na África Central. É a mesma moeda. O clima é tropical e a religião, a maioria é católica, e segundo as minhas pesquisas, por volta de 5% da população segue algumas crenças indígenas.